para sacrificar animais no altar, com todas as instruções bem detalhadas. Mas, por outro lado, nós temos a palavra de Deus dizendo que Ele não precisa dos nossos sacrifícios. Alguns exemplos aqui na palavra de Deus. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será na lareira, sobre o altar, toda a noite, até pela manhã, e o fogo do holocausto estará sobre ele, e permanecerá aceso o altar. Mais um. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a você sobre o altar, para fazer expiação por suas almas, pois é o sangue que faz expiação pela alma. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: ninguém entre vós comerá sangue, nem nenhum estrangeiro que habite entre nós comerá sangue. E aqui, o outro lado da questão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: acrescentem os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comam carne, porque não falei a vossos pais, nem lhes dei ordem no dia em que os tirei da terra do Egito, a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto é o que eu lhes ordenei, dizendo: ouçam a minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E anda em todos os caminhos que te ordenei, para que te vá bem. No entanto, eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos, mas seguiram os conselhos e os ditames de seus corações malignos, e retrocederam e não avançaram. O profeta Daniel, mais de 400 anos atrás, no ano 70 a.C., profetizou a queda do templo e o sistema sacrificial e a morte do Messias. E depois das 62 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim será com uma inundação, e até o fim da guerra as desolações serão determinadas. Então, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana ele porá fim ao sacrifício e à oferta, e na asa das abominações estará aquele que faz a desolação, até que a consumação que está determinada seja derramada sobre a desolação. A interpretação desse capítulo, desse versículo, não é simples. A nação de Israel está agora num processo de reagrupar, de regressar à terra de Israel e a Jerusalém. Israel, como nação, o retorno dos exilados para casa, a ressurreição dos ossos secos, segundo Ezequiel 37, todos esses processos estão no meio do caminho, mas a direção é certa, é clara. Todas as promessas de Deus estão no processo de cumprimento da palavra dos profetas.
E mesmo com as previsões se tornando realidade, é importante para todos nós nos juntarmos a esse trabalho e a visão de restauração de Israel, tanto física quanto espiritual. O desejo de reconstruir o templo de Jerusalém, ele está profundamente enraizado na própria alma da nação judaica. Nós cantamos o hino nacional, a Tikva, que enquanto houver uma alma judaica vivendo em nós, enquanto sonharmos e trabalharmos para a restauração de Israel, a nossa esperança jamais secará. Nós veremos a restauração da fé judaica com Yeshua sendo coroado como ungido, como rei em Israel. E cada palavra que os profetas de Israel registraram vão se tornar realidade. O deserto se alegrará, as terras secas se tornarão rios de água doce, e as flores vão cobrir toda a terra seca com tapetes, como tapetes multicoloridos. O Messias descerá do céu, e todo olho verá, e todo ouvido ouvirá o toque do chofar, anunciando o retorno do filho de Davi a Jerusalém. Amém? O glorioso sistema de sacerdotes em Jerusalém será restaurado e irá funcionar perfeitamente sem os pecados que existiram durante o segundo templo. Se o templo será reconstruído, eu não sei. Pessoalmente, eu não preciso de um templo e eu não preciso sacrificar animais no altar. Também não creio que o Senhor exija tais sacrifícios, porque Ele mesmo é a nossa expiação, Ele mesmo é o sacrifício vivo para a humanidade. No entanto, acredito na palavra de todos os profetas que prometeram a restauração de Israel e esse florescimento no deserto. Então, devemos participar, trabalhar, nos unir no trabalho físico, no trabalho espiritual de reconstrução e de restauração de Israel. Creio que Yeshua já está arrumando as malas e preparando o seu retorno para Sião. E nós devemos estar preparados para segui-lo, vestidos de branco, e nos reunir em torno do seu trono, prontos para cantarmos o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Porventura, faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu,
o Eterno, o teu Deus, quem te fala. Alegrai-vos, pois, com Jerusalém, exultai nela, todos os que a amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis em pranto e luto, pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador, porquanto recebereis fartura de alimento e se deleitarão no colo materno. Com efeito, assim promete o Eterno: eis que vou estabelecer a paz em Israel como um rio sereno e caudaloso, e que a riqueza de todas as nações fluam para ela como uma enchente. Nesse dia, Jerusalém agirá como mãe amorosa, e sereis amamentados em seu colo e acarinhados sobre seus joelhos. Assim como a mãe conforta seu filhinho amado, eu, de igual modo, vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Nesse Shabat, estamos estudando a porção que é dedicada aos sacerdotes. Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que serão completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Que sacrifício devemos oferecer a Deus agora que o templo foi destruído? Como já disse, a destruição do segundo templo ocorreu no ano 70 antes de Cristo. Cerca de 40 anos depois de Yeshua ascender aos céus, onde ele está sentado à direita do poder. Depois que o templo foi destruído, todos os sacrifícios foram cancelados. Os sábios determinaram que a oração deveria substituir os sacrifícios com base nesse texto de Oséias. Agora, preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para o Eterno e roga-lhe: perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios, como se fossem novilhos. O judaísmo, após a destruição do templo, interpretou esse versículo da seguinte forma: em vez de sacrificar touros, porque não há templo, ofereceremos orações e ações de graça vinda dos nossos lábios, que são mais preciosos para o Eterno do que qualquer outro sacrifício. Portanto, no judaísmo, as leis da oração são determinadas de acordo com as leis do sacrifício. Isso significa que cada oração corresponde a um sacrifício, para que as orações sirvam como uma alternativa à oferta de sacrifício que ocorria tanto no tabernáculo quanto no templo. Por exemplo, a oração Musaf é um substituto
do sacrifício chamado Musaf. Na verdade, existem muitos tipos de oração. Halel, que significa louvor, ação de graças, pedidos de perdão, oração em grupo, oração pessoal. Como devemos orar? Yeshua nos deu algumas instruções em Mateus 6, 5 a 8, dizendo que nós não deveríamos ser como os hipócritas, que gostam de ser vistos orando, pois eles já receberam a sua recompensa. A recompensa pela oração é uma resposta, é o fortalecimento do relacionamento com Deus e uma gratidão para com Ele. Quando fazemos uma oração, a gente precisa estar num lugar para que a gente não seja incomodado, interrompido. Como diz a palavra, fechar a porta, nos desconectar do mundo. E um dos principais propósitos da oração é lembrar de toda a bondade, de todas as bênçãos que recebemos de Deus. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida, você fica nervoso, xingando. Para. Lembra do que já aconteceu. Olha para trás. Vê o tanto que Deus já fez. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas curas. E aí se acalme. Porque temos que passar por alguns momentos difíceis para crescer na comunhão com o Senhor. Deus conhece todas as nossas necessidades. Não precisamos fazer uma lista de pedidos. Foi Ele que nos criou. Ele é que sabe, não do que queremos, mas do que precisamos. Então, a oração é para nós, para nos lembrarmos sempre da dependência de Deus, nos lembrarmos sempre das nossas necessidades e das suas bênçãos. É importante que em cada uma das nossas orações exista gratidão. E isso vai nos ajudar a ver o copo meio cheio e não meio vazio. E vai nos acostumar a identificar a bênção. E vai nos ajudar a nos direcionar no caminho positivo da vida. E como não devemos orar? Será que a nossa fé em Deus e o fato de sermos dependentes de Deus exige que nós renunciemos a todas as nossas necessidades? O entendimento judaico e o entendimento bíblico é que devemos fazer o máximo para preservar as nossas propriedades, para nos ficarmos seguros com aquilo que Deus já nos deu. Ninguém deve negligenciar a sua segurança, o seu sustento, a sua saúde. A expectativa de que as orações trarão sustento ou proteção sobrenatural da nossa propriedade, ela é contrária
ao judaísmo. Tem gente que não toma providência de nada. Ah, não, Deus vai cuidar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A palavra diz que uma pessoa deve trabalhar para se sustentar a si mesma e a sua família, e ter o cuidado de cuidar daquilo que Deus já te deu. No judaísmo, tratamos as doenças da mesma maneira. Oramos por saúde e por cura. E o fato de estarmos enfermos não nos libera de abstermos de tratamento médico, profissional. Deus gosta de trabalhar em parceria. Faz aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que não está, Deus pode fazer. A palavra diz que Deus move uma montanha para nos ajudar, mas não move uma palha naquilo que depende da gente. De acordo com o judaísmo, a Mishnah, a lei oral, nos dá um exemplo. Se a esposa, está no Talmud, Mishnah Berahot 9:3, se a esposa dele estivesse grávida e ele dissesse que seja sua vontade que minha esposa dê à luz a um menino, esta oração será em vão. Se ele estava vindo e ouviu o som de gritos na cidade, gritos do parto, e disse que seja da tua vontade que estes não sejam os filhos da minha casa, esta é uma oração em vão. Se uma pessoa chega perto da sua casa e ouve aqueles gritos de dor do parto, na época não existia anestesia, a pessoa não deve orar para que esta não seja a sua casa, pois todos já estão ouvindo os gritos, já sabem que aquilo já está acontecendo, e uma oração não deve ser para mudar aquilo que já aconteceu. Isso é inaceitável no judaísmo e é totalmente contrário à forma como Deus conduz o mundo. Aquilo que já aconteceu é porque Deus quis que acontecesse. E não adianta você orar para mudar aquilo que já aconteceu. Se já nasceu menina, agradeça a Deus. Não ore para virar menino. E a oração, ela é um componente fundamental da fé. E serve para uma comunicação entre o homem e Deus. E é importante lembrar que a oração, ela nunca é um meio de se conseguir benefícios de Deus. Desta maneira, portanto, ore: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Yeshua nos ensina aqui que a base não é que toda oração deve ser a repetição dessa. Não. Ele nos ensina a base. Qualquer oração deve começar com a santificação do nome de Deus. Em hebraico, Kiddush Hashem. No judaísmo, o valor mais elevado é a vida. E acima da vida está
a santificação do nome de Deus. A nossa oração deve conter sempre louvor a Deus, declarações que somos dependentes dEle, declarações que Deus fará na terra como é feito no céu. O que quer dizer isso? É que será a vontade de Deus, não a nossa. E devemos lembrar também que somos instrumentos na mão de Deus, e não o contrário. Às vezes a pessoa ora determinando o que Deus deve fazer. É uma coisa absurda. O pão nosso de cada dia pode ser uma referência ao estudo da Torá. Você receber aquele alimento da palavra de Deus todos os dias. Também pode ser, ajuda-nos a guardar os teus mandamentos. Também pode ser um pedido para as necessidades diárias, para aquele que não tem o sustento todos os dias. E Yeshua continua com um dos princípios mais básicos da Torá, o princípio da medida por medida. Perdoe, como diz a oração, perdoe os nossos pecados na mesma medida que perdoamos aqueles que nos devem. Esse princípio da medida por medida, ele é elementar não apenas no Antigo Testamento, que lá é dito olho por olho, mas em toda a palavra de Deus. E olho por olho não significa se uma pessoa te dá um tiro, você vai lá e dá um tiro na outra pessoa. Não é isso, né? Olho por olho é uma medida de... por exemplo, se a pessoa te dá um tapa, você não vai lá e dá um tiro, quer dizer, tem que ser no mesmo nível do que a pessoa te fez e nunca muito mais além do que aquilo que foi feito. Não julgue, ou você também será julgado. Pois da mesma forma que você julga os outros, você será julgado. E com a medida que você usar, ela será a mesma medida para você. Yeshua nos ensina que tudo o que não queremos que seja feito conosco, nós não devemos fazer aos outros. Tudo o que queremos que seja feito para nós, nós devemos fazer igualmente para os outros, pois os misericordiosos receberão misericórdia, e aqueles que doam recebem. Conclui a oração do Pai Nosso com o pedido de proteção contra a tentação e todo o mal, pois é o Senhor, o Eterno, é que governa. Só Ele é o Rei dos Reis. E em nossas orações devemos também sempre agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelos alimentos fartos na nossa casa e por sua proteção. E devemos também orar pelos outros, o que significa que devemos orar pela cura dos outros, pela salvação dos outros, pela proteção dos outros e da nossa nação. Uma das características mais marcantes no estilo literário da Torá é o que se chama de quiasma. Quiasma é um padrão de palavras, frases ou versos, onde o clímax do que está se dizendo não está nem no início e nem no fim, mas no meio, no centro.
toda a Torá, todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, todo ele forma um quiasma, porque ele está no centro. A Torá são 5 livros. Nós temos no início Gênesis e Êxodo. Saltando o Levítico, que é o principal, o central, temos Números e Devarim, Deuteronômio. Então, o livro de Levítico ele está exatamente no meio. Isso é um quiasma. Da perspectiva dos israelitas no deserto, o livro de Bereshit, de Gênesis, ele olha para trás, para a pré-história de Israel, enquanto Devarim, Deuteronômio, o último livro da Torá, ele se volta para o futuro. E a visão profética de Moisés examina aqueles horizontes distantes de esperança e de expectativa. Já Êxodo e Números, eles formam um par que conta a história do presente. Aquela jornada de Israel à beira de entrar na Terra Prometida. E isso deixa o livro de Levítico, em hebraico, Vaikra, como o livro central. E como o livro central, o mais importante. Na escola hebraica, as crianças normalmente entram com 5 anos de idade. O primeiro livro que se estuda é o livro de Levítico. No centro de Vaikra, o livro de Levítico, também sempre usando essa forma literária do quiasma, está o código de santidade, que está exatamente no capítulo 19, com a ordem: seja santo, pois eu, seu Deus, sou santo. Então, não há dúvida porque esse livro ocupa o centro da Torá. A razão principal é a missão do povo judeu, declarada quando daquela aliança de Deus com Moisés no Monte Sinai. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essa relação entre Israel e as nações é aquela entre o sacerdote e o povo. Da mesma forma que Israel, que um sacerdote é santo, né? Santo não quer dizer que tem que ser adorado, santo quer dizer separado, né? Israel também é uma nação santa, separada por Deus. E essa fala, né, seja santo, porque eu sou santo, significa, quando Balaão fala, agora talvez dê para entender, para quem não sabia, quando Balaão fala assim: este é o povo que habita sozinho e que não é contado entre as nações. Habita sozinho quer dizer separado. E não é contado com as nações como nação, por quê? Também separado das outras nações. Israel, ela faz a mediação entre Deus e o mundo. E as leis de pureza testemunham nada a ver com superioridade, mas com uma vocação nacional imposta por Deus. E da mesma forma, como sacerdote, Israel também é chamada para viver na proximidade de Deus. E assim, os sacrifícios, em hebraico, a palavra avodá, né, que significa serviço a Deus,
é um elemento central da identidade de Israel e não podemos negar essa importância e essa visão bíblica do sacrifício. No entanto, muitos profetas fizeram declarações aparentemente criticando o serviço, a instituição do sacrifício. Jeremias, por exemplo, parece que estava criticando que será que os sacrifícios fazem parte da intenção de Deus? Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito. Não falei com eles, nem dei ordem sobre holocaustos e sacrifício. Como poderia Jeremias dizer isso se a Torá está cheia de mandamentos sobre sacrifícios? Tizav, essa paraxá de hoje, esse Shabat de hoje, enfatiza a importância do sacrifício e Jeremias parece negar isso. E não há nenhuma tentativa de suavizar essa aparente contradição. Uma das explicações mais famosas das palavras de Jeremias é dada pelo Rabino Maimônides na sua obra Guia para os Perplexos. Segundo Maimônides, o tempo é um elemento essencial na transformação da humanidade. Da mesma forma que a natureza evolui gradativamente, o mesmo acontece com a natureza humana. E é por isso que a Torá, ela contém certas leis, certos mandamentos, que não é algo imediato para acontecer agora, mas o efeito vai ser visto mais a longo prazo e até para muitas gerações futuras. Olha o que diz Maimônides no Guia dos Perplexos. Muitos preceitos da nossa lei são resultado de um curso semelhante adotado pelo mesmo Ser Supremo, ou seja, a evolução gradual. É impossível ir repentinamente de um extremo ao outro e, portanto, de acordo com a natureza do homem, impossível para ele descontinuar repentinamente tudo o que está acostumado. O costume que naquela época era difundido entre todos os povos e o modo geral de adoração em que os israelitas foram criados consistia em sacrificar animais em templos que continham certas imagens, curvar-se diante dessas imagens e queimar incenso diante delas. Por essa razão, Deus permitiu que esse tipo de serviço continuasse. Ele transferiu para seu serviço aquilo que anteriormente servia como adoração aos seres criados, ou seja, idolatria. Por esse plano divino foi efetuado que os vestígios da idolatria foram apagados e o verdadeiramente grande princípio da nossa fé,
a existência e unidade de Deus foi firmemente estabelecido. Isso foi conseguido sem dissuadir ou confundir a mente das pessoas, através da abolição do serviço a que estavam habituados e que era o único que lhes era familiar. Desta forma, Maimônides chega a compreender a aparente negação dos sacrifícios por parte de Jeremias. O que o profeta pretende dizer é que os sacrifícios não era um fim em si mesmo, era um meio de estabelecer firmemente na mente do povo que somente Deus deveria ser servido. Nos dias de Jeremias, porém, o povo confundia os meios com o fim, vendo os sacrifícios como um fim em si mesmo, como se não houvesse um conteúdo mais profundo na ideia de servir a Deus. Esse argumento de Maimônides é que o serviço a Deus ele tem camadas internas e externas. A oração é uma camada interna, o sacrifício uma camada externa. Os sacrifícios são oferecidos em momentos pré-determinados por uma determinada família, somente os filhos de Arão, que eram sacerdotes, utilizavam animais específicos, somente animais permitidos, animais kasher ou kosher, e em local central. A oração, por outro lado, ela pode ser oferecida em qualquer lugar, em qualquer hora, por qualquer pessoa. A oração, ela está próxima do ideal e o sacrifício mais como uma concessão de Deus. E o resultado dessa estrutura bastante complexa é criar uma dinâmica ao longo do tempo. A gente vê isso claramente no caso da escravidão. A Torá permite a escravidão, embora ele a restrinja. Por outro lado também, cria um ideal, o Shabat. Nesse dia, todas as hierarquias, todos os dominantes são suspensos para que um dia em cada 7 o escravo seja tão livre quanto o seu dono. Maimônides, ele é capaz de responder, embora não explicitamente, como se os sacrifícios são fundamentais para o judaísmo, como o judaísmo sobreviveu após a destruição do segundo templo. É como poderia o judaísmo viver sem o seu coração? E a resposta dele é que, embora os sacrifícios representem o serviço a Deus, né? Já disse avodá em hebraico, os sacrifícios eram uma camada externa que cercava esse objetivo, e a oração uma camada interna. E o judaísmo foi capaz de sobreviver com essa perda da atividade sacrificial somente porque a oração permaneceu. E uma das características mais marcantes do judaísmo é que ele surge não como uma religião, como muitas, mas ele surge como algo totalmente novo. Pela primeira vez, o indivíduo tinha dignidade. A teologia e a antropologia andavam juntos. Eles encontravam o Deus um. O antigo Israel descobriu que as pessoas também, cada uma é uma. Não tem como fazer uma coisa e todos aceitarem. O Taná, ele é uma batalha sustentada contra
três coisas: idolatria, mito e rituais pagãos. Num mundo assim, o sacrifício ele era como uma forma de tentar acalmar os deuses, ganhar a boa vontade dos deuses. No judaísmo, o sacrifício era algo completamente diferente. O Deus de Israel é o Deus supremo, o Criador dos céus e da terra. E ainda é aquele que atende em nome daqueles que são desfavorecidos, daqueles que são impotentes. O próprio significado de sacrifício torna algo que tem efeito sobre a pessoa, não sobre Deus. Sacrifício em hebraico é korban. Sabe o que significa korban em hebraico? Aproximar-se. Para nos aproximarmos de Deus, devemos renunciar a nós mesmos, ao nosso poder, à nossa vontade, à nossa autossuficiência. Devemos, muitas vezes, desistir de algo. Devemos nos envolver em um ato simbólico de renúncia. Esse é o significado do sacrifício na época para os judeus. E o resultado dessa aproximação é que depois dela eles voltavam transformados. Eles renunciaram àquela propriedade dele, aquele animal deles que entregaram como sacrifício. Ou renunciaram à parte da colheita deles, entregando como sacrifício. E isso serviu para que eles reconhecessem que a propriedade não é deles, mas é que Deus é dono de tudo. Portanto, voltamos a nos envolver com o mundo, com o conhecimento consciente de que não somos donos desse mundo. Tudo pertence a Deus. Não somos mais do que meros administradores em nome de Deus. Enquanto o templo existiu, houve um grande perigo para o povo de Israel. Os sacrifícios que eram externos era o ponto em que as práticas do judaísmo se aproximavam demasiadamente dos cultos pagãos. O seu significado interno era bem diferente, mas a forma externa de demonstrar era muito semelhante aos cultos pagãos. E isso explica essa crítica dos profetas. Eles não eram contra o sacrifício, mas eles reconheciam que os judeus, se escorregassem ali um pouco naquele sistema sacrificial, escorregariam para a idolatria. O objetivo do sacrifício no judaísmo era exatamente o oposto, uma renúncia ao poder em favor de Deus, para que a experiência de potência diante de Deus pudesse transformar o relacionamento deles com as pessoas menos favorecidas da cidade. E eles entenderem que elas também eram impotentes diante deles. E a intenção era vital. A intenção errada poderia transformar aquele ato sagrado em um ato pagão. Mas não há dúvida de que a intenção é uma maneira boa de expressar as ações de uma forma simbólica. Ritual é a atuação de uma intenção. E isso é importante, por exemplo, no caso do arrependimento, em que o antigo eu tem que morrer para que o novo possa nascer.
E foi importante o judaísmo reconhecer e compreender que esse serviço a Deus era uma intenção e não uma forma de representação simbólica. E assim a oração substituiu o sacrifício. E bons líderes conhecem seus limites. Eles não tentam fazer tudo sozinhos. Eles procuram construir equipes. Eles entendem o perigo de concentrar todo o poder num único indivíduo. Mas para aprendermos os nossos limites, saber que há coisas que não podemos fazer, e mesmo coisas que não podemos ser, pode ser uma experiência dolorosa. E a Torá contém 4 relatos fascinantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro episódio ocorre na história de Ló. Depois que Ló separou-se de Abraão, Ló se estabeleceu em Sodoma. Ele foi totalmente assimilado pela população local. As suas filhas se casaram com homens locais. 2 visitantes chegam a ele e dizem: vá embora, Deus está prestes a destruir essa cidade. No entanto, Ló hesita. Ló está dividido. Ele está em conflito. Ele sabe que aqueles visitantes estão certos. Mas durante esses anos, ele investiu o seu futuro na sua nova identidade, que ele mesmo construiu para ele e para as suas filhas. Os anjos, então, o pegam à força e o levam para fora da cidade, para um local seguro. E se eles não tivessem feito isso, seria tarde demais para salvar Ló. O segundo episódio ocorre quando Abrão pede a seu servo Eliezer para encontrar uma esposa para Isaque. Eliezer sentia uma profunda dúvida em relação a essa missão. Se Isaque não se casasse, se Isaque não tivesse filhos, todos os bens de Abraão passariam para Eliezer. E Abrão fala isso: soberano Senhor, o que podes me dar, visto que continuo sem filhos? E quem herdará meus bens é Eliezer de Damasco? Se Eliezer tivesse sucesso nessa missão de arrumar uma esposa para Isaque, as chances dele adquirir a riqueza de Abraão desapareceriam. Então, ele estava em conflito, estava em dúvida. 2 instintos guerreavam dentro dele: a lealdade e a ambição pessoal guerreavam. Então, orou: Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra tua benevolência para com meu senhor Abraão. A lealdade de Eliezer a Abraão venceu. Não sem uma luta profunda, mas a lealdade venceu. O terceiro episódio é a vida de José. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele trabalhava na casa de Potifar. Um dia estava sozinho com a esposa de Potifar, que era o seu senhor, o seu patrão, o seu mestre. E ele se torna objeto da mulher de Potifar. Ela quer
que ele durma com ela. Ele recusa. Fazer tal coisa, ele disse, seria trair meu mestre. Seria um pecado contra Deus. Isso está lá em Gênesis 39:8, indicando que a recusa que ele fez de recusar aquele momento custou-lhe um esforço muito grande. Isso foi mais do que um conflito entre o pecado e a tentação. Foi um conflito de identidade. José vivia no Egito, uma terra estranha. Os seus irmãos tinham rejeitado. Por que então ele não agiu como um egípcio agiria? Por que não ceder à esposa do seu senhor, se era isso que ela queria? A pergunta para José não é apenas, isso está certo? Mas a pergunta para ele é, você é um judeu ou um egípcio? Todos os 3 episódios são sobre conflitos internos. E todos os 3 são sobre identidade. Há momentos na nossa vida que cada um de nós deve decidir não apenas o que devo fazer, mas principalmente que tipo de pessoa eu quero ser. E isso é trágico no caso de um líder, que nos leva ao 4º episódio. Após o pecado do bezerro de ouro, Moisés, por ordem de Deus, instruiu os israelitas a construir um santuário, um lar simbólico, para que Deus vivesse no meio do povo. O trabalho foi concluído e tudo o que resta para Moisés é empossar o seu irmão Arão e seus filhos no cargo de sumo sacerdote e sacerdotes. Ele veste Arão com as roupas de sumo sacerdote e unge com óleo e realiza vários sacrifícios para aquela ocasião. E houve uma luta interna na mente de Moisés. Mas como? No texto não há o menor sinal do que Moisés estava passando, não dá a menor demonstração que Moisés estava em crise. No entanto, quando a gente reflete, fica claro qual é o motivo dessa turbulência com Moisés. Até agora foi ele que liderou o povo. Arão ajudou, acompanhava ele nas missões, acompanhava nas conversas com Faraó, atuava como seu porta-voz, era assessor e o segundo no comando. Mas agora, Arão estava prestes a assumir um papel de liderança por mérito próprio. Ele não seria mais a sombra de Moisés. Ele não estaria mais atrás de Moisés. Arão faria o que o próprio Moisés não conseguiu. Ele presidiria as ofertas diárias no tabernáculo. Ele mediaria toda a avodá, todo o serviço a Deus. Uma vez por ano, no Yom Kippur, era ele que realizaria o serviço que iria garantir a expiação dos pecados do povo.
ele não mais estava sobre a sombra de Moisés. Arão estava prestes a se tornar o líder que Moisés nunca seria, um sumo sacerdote. Na sarça ardente, Moisés resistiu repetidamente ao chamado de Deus para liderar o povo. Deus lhe disse que Arão iria com ele e o ajudaria. O Talmud diz que naquele momento Moisés perdeu a chance de ser um sacerdote. Talmud Zevarim 102. Originalmente, disse Deus, eu pretendia que você fosse o sacerdote e Arão, seu irmão, um levita. Agora ele será o sacerdote e você será o levita. Ele certamente se alegrava por seu irmão ser o sumo sacerdote, mas ele não conseguia evitar aquela sensação de perda. Talvez ele já tinha começado a sentir aquilo que ele ia descobrir mais tarde, que embora ele fosse o profeta, o libertador, Arão teria o privilégio de ver os seus filhos e os seus descendentes herdarem o seu papel. Moisés não. O filho de um sacerdote é um sacerdote. O filho de um profeta raramente é um profeta. Todas essas 4 histórias nos dizem é que chega um momento na nossa vida que cada um de nós devemos tomar uma decisão final sobre quem somos. É um momento de verdade existencial. Ló é hebreu, não um cidadão de Sodoma. Eliezer é servo de Abrão, não seu herdeiro. José é filho de Jacó, não um egípcio de moral frouxa. Moisés é um profeta, não um sacerdote. Isso se aplica especialmente aos líderes. Por isso, o caso de Moisés nessa paraxá é tão importante. Moisés nunca seria um sacerdote. Essa tarefa cabia a Arão. Ele nunca lideraria o povo através do Jordão. Esse papel era de Josué. Os líderes devem ser honestos consigo mesmo, se quiserem ser honestos com aqueles que eles lideram. Um líder nunca deve tentar ser tudo para todas as pessoas. Um líder deve se contentar em ser quem é. Os líderes devem ter a força para saber o que não podem ser, se quiserem ter a coragem de serem verdadeiramente aquilo que são. Shabbat Shalom.